Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar as razões e proporções matemáticas. A utilidade das operações de razão e proporção é mais comum do que podemos imaginar. E para começarmos a entender a razão matemática, vamos voltar e rever o jogo de basquete do início da aula. Então vamos ver o que o nosso amigo Euclides tem para nos contar. Vamos lá! Olá, pessoal! Eu vim aqui assistir uma partida de basquete, mas nem assim eu deixo de pensar em matemática. Eu quero saber o aproveitamento dos arremessos do time preto. Por isso eu trouxe esse caderninho e anotei 60 arremessos e 40 cestas. Vamos rever? Prestar atenção no time preto? Em 60 arremessos ele converteu 40 cestas. Qual o caminho para chegar ao resultado do aproveitamento dos arremessos? Para isso você precisa usar a razão. Nosso amigo Euclides tem razão. Então vamos calcular arremessos sobre cestas. Logo, 60 sobre 40 ou 60 dividido por 40. Nesse exemplo, o quociente 60 sobre 40 ou 60 dividido por 40 recebe o nome de razão. Ok? Lúcio, você sabe o que significa razão? Eu sei. E você, sabe o que significa razão? Na filosofia, razão é faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar e de julgar. O racionalismo é uma corrente filosófica que procura chegar a conclusões a partir do raciocínio lógico. Entre os nomes mais famosos está René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. Sim, matemático. A definição de razão para a filosofia é muito próxima da definição matemática. Na matemática, a razão é o que nos permite fazer comparações de grandeza entre dois números. Ou seja, razão é o quociente entre dois números, sendo que o segundo número é diferente de zero. Confira. A sobre B ou A dividido por B, com B diferente de zero. Vamos para mais um exemplo. E agora, qual será a quantidade certa para eu conseguir a cor cinza? Essa é uma situação muito comum para quem quer reformar alguma coisa e precisa misturar tintas. Nosso amigo ali, ele precisa pintar aquelas cadeiras de cinza, mas só possui latas de tintas pretas e brancas. Ele está com dificuldades e a solução é a matemática. Eu vou dar uma mãozinha para ele. Olá, tudo bom? Você está precisando da cor cinza, não é mesmo? Então eu vou te explicar. Para a gente conseguir a cor cinza, precisamos misturar 3 partes da tinta preta com 5 partes da tinta branca. Ou seja, aqui no nosso caso, para cada 5 medidas dessa cor branca que você despejar no recipiente, vamos precisar também misturar mais 3 partes da cor preta. Vamos ver se funciona? Essa mistura dará sempre a mesma tonalidade. E isso é matemática. Muito bem, Euclides. Esse é mais um exemplo prático do uso da razão. Vamos ver a representação matemática desse exemplo. Volume de tinta preta sobre volume de tinta branca. Logo, 3 sobre 5, ou 3 dividido por 5. Nesse exemplo, o quociente 3 sobre 5, ou 3 dividido por 5, recebe o nome de razão. Parabéns, hein, Júlio? Sabendo tudo de matemática, hein? Como você pode perceber, uma razão é também representada por uma fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Vamos ver alguns exemplos para perceber a diferença. Quando falamos em número racional, a fração 1 sobre 3 lê-se 1/3. Já na razão, a fração 1 sobre 3 lê-se 1 para 3 ou 1 está para 3. Em número racional, 9 sobre 5 lê-se 9/5.
Na razão, 9 sobre 5 lê-se 9 para 5 ou 9 está para 5. Em número racional, 4 sobre 10 lê-se 4 décimos. Já na razão, 4 sobre 10 lê-se 4 para 10 ou 4 está para 10. Vamos considerar a notação 3 sobre 7. O que ela representa? A notação 3 sobre 7 é um numeral, uma fração, que representa o número 3/7, onde 3 é o numerador e 7 é o denominador. Porém, 3 sobre 7 é a representação também da razão 3 para 7, onde 3 é o antecedente e 7 o consequente. Júlio, você está lembrado do jogo de basquete? Lembro sim. Foram 60 arremessos do time preto, para 40 cestas. Nesse caso, temos a seguinte razão, 60 sobre 40. Euclides, que tal analisarmos agora o time adversário? É mesmo, o time adversário. Vamos rever? Ah, sim, deixa eu anotar. 30 arremessos para 20 cestas. É, os pretos ganharam e ganharam bonito. É isso aí, Euclides. Com certeza o time azul perdeu. Mas a nossa intenção é analisar a eficiência dos arremessos. Temos então a razão 30 sobre 20. Como você pode perceber, a quantidade de arremessos e de cestas feitas pelo time azul corresponde exatamente à metade dos arremessos do time preto. Portanto, 60 sobre 40 e 30 sobre 20 são razões iguais. Para obter razões iguais, basta aplicar a propriedade fundamental das razões, que é a seguinte. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por um mesmo número diferente de zero, obtém-se outra razão igual à primeira. Agora vamos ver alguns exemplos de razões matemáticas. Acompanhe duas aplicações da propriedade fundamental das razões. Ao multiplicarmos os dois termos da razão 2 para 3 por 2, obtemos uma razão equivalente, 4 para 6. O mesmo ocorre ao multiplicarmos os dois termos por 3, obtendo uma outra razão equivalente às duas primeiras, 6 para 9. Portanto, 2 está para 3, assim como 4 está para 6, 6 está para 9, 8 está para 12 e assim sucessivamente. De maneira análoga, podemos usar a divisão. Observe que ao dividir os dois termos da razão 48 para 60 por 2, obtemos uma razão equivalente, 24 para 30. Portanto, 48 está para 60, assim como 24 está para 30. 12 está para 15 e 4 está para 5. Simples, não é mesmo? Lúcio, aguenta aí que parece que o nosso super Euclides está num campo de futebol. Vamos dar uma olhada no que ele está aprontando por lá. Não é bem isso, pessoal. Na verdade, ele joga futebol e eu falo de matemática. Porque nem num treino de futebol eu consigo parar de pensar em matemática. Olha só, se um jogador chuta no total 12 vezes, acertando 4 chutes, podemos avaliar o aproveitamento desse jogador dividindo o total de chutes pelo número de chutes certos. O que significa também que em 6 chutes ele acertou 2. Ou ainda, que em 3 chutes ele acertou 1. Nesse raciocínio, estamos na verdade aplicando a propriedade fundamental das razões, simplificando a razão da mesma forma que simplificamos uma fração. Assim, 12 está para 4, assim como 6 está para 2, assim como 3 está para 1. E isso é a matemática. Que é isso, hein, Euclides? Nem para suar a camisa? Brincadeira isso. A divisão entre duas grandezas também representa uma razão. Será que o Euclides tem mais alguma coisa para nos mostrar? Se um automóvel percorre 400 km em 4 horas, isso significa que a razão entre o espaço percorrido, 400 km, e o tempo para percorrê-lo, 4 horas, é de 400 km sobre 4 horas igual a 200 km sobre 2 horas, que é igual a 100 km sobre 1 hora.
ou seja, é igual a 100 km por hora. Para começar a falar sobre proporção, vamos voltar à quadra de basquete com o nosso amigo Euclides. A razão entre o número de arremessos e o de cestas do time preto foi de 60 por 40. E a razão entre o número de arremessos e o de cestas do time azul foi de 30 por 20. Como já vimos, as razões 60 por 40 e 30 por 20 são iguais, pois 60 sobre 40 é igual a 30 sobre 20. Iguais, mas é certo que o time azul perdeu. A igualdade entre os dois times está no aproveitamento dos arremessos. Tendo o mesmo aproveitamento, venceu o time que arremessou mais vezes. Então, 60 por 40 igual a 30 sobre 20 é uma proporção que se lê 60 está para 40, assim como 30 está para 20. Poxa, então por que o time azul não arremessou mais vezes? Tá explicado. A proporção formada pelas razões A está para B e C está para D é dada por A sobre B igual a C sobre D, ou A dividido por B igual a C dividido por D, onde A e D são os extremos e B e C são os meios. Numa proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Assim, na proporção A sobre B igual a C sobre D, temos A vezes D igual a B vezes C. Vamos resolver um exemplo. Se x está para 2, assim como 6 está para 4, determinar o valor de x. Escrevendo o enunciado na forma de uma proporção, x está para 2, assim como 6 está para 4. Pela propriedade das proporções, x vezes 4 igual a 2 vezes 6. Multiplicando, 4x igual a 12. Passando 4 dividindo, vem x é igual a 12 sobre 4, onde x é igual a 3. Agora, vamos praticar na forma de resolução de problemas tudo o que aprendemos, pois são bem interessantes. Euclides, vamos a ele. Já que falamos do sábio René Descartes, vou contar uma história do sábio grego Tales de Mileto. Por volta do ano 600 a.C., ele fez uma viagem ao Egito e resolveu calcular a altura das pirâmides sem precisar subir nela. Próximo à pirâmide, fincou no chão uma vara na vertical. Observou a posição da sombra e a mediu. Em seguida, mediu o comprimento da sombra da pirâmide. Assim chegou ao resultado. Ele calculou a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela vara. Vamos simular essa situação? Uma vara de 30 centímetros, fincada verticalmente no solo, produz, numa determinada hora do dia, uma sombra de 40 centímetros. Se a vara possuísse 60 centímetros, qual seria o comprimento da sombra nas mesmas condições? A situação é muito parecida com a vivida por Tales de Mileto. Temos 3 informações e a partir delas vamos descobrir a 4ª informação. Escrevendo o problema na forma de uma proporção, temos 30 está para 40, assim como 60 está para x. Pela propriedade das proporções, 30 vezes x igual a 40 vezes 60. Multiplicando, 30x igual a 2.400. Passando 30 dividindo, vem x igual a 2.400 sobre 30, onde x igual a 80 centímetros. O cliente quer que eu amplie uma foto 3x4 e a deixe com 28 centímetros de comprimento. Mas que quanto eu faço para descobrir a largura? É muito simples. Vamos calcular a proporção. Você tem uma fotografia com as dimensões de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. Vamos escrever na forma de uma proporção. 3 sobre 4 é igual a x sobre 28. Pela propriedade das proporções, 4 vezes x é igual a 3 vezes 28. Multiplicando, 4x é igual a 84. Passando 4 dividindo, vem x igual a 84 sobre 4. Logo, x é igual a 21 centímetros. Ou seja, a foto ficará com 21 centímetros de largura. É isso aí, pessoal.